1 ao capítulo 6, história. Capítulo 7 ao capítulo 12, profecia. E aí você viu a frase, tempo do fim? Agora, por favor, capítulo 12, olha o versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Que livro? Esse livro. Selar até quando? Até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Esse texto aqui, ele foi vilipendiado. Muitos comentários bíblicos usam essa frase, a ciência se multiplicará, para falar de tecnologia, de avanços científicos. E tudo que esse texto não está falando é sobre isso. Vamos entender mais. Versículo 9. Ele respondeu: vai-te, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até quando? Até o tempo do fim. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados. Mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá. Porém, os que forem sábios terão conhecimento. Terão a sabedoria. Esse livro está selado. Mas um dia, e esse dia já chegou, o conhecimento vai ser multiplicado. A palavra conhecimento neste livro, escute, irmãos, existe uma lei, eu tenho repetido aqui para vocês. Lei da hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A palavra conhecimento neste livro tem a ver com a mente de Deus. Então a mente de Deus está abrindo este livro para nós. E agora chegou o momento de nós entendermos este livro dentro da nossa experiência. Se nós não entendermos, é porque nós estamos na contramão do nosso chamado. Por isso eu quero usar todos esses argumentos para levar vocês a olhar para esta carta, à igreja de Éfeso, e saber que é importante hoje nós lermos a escatologia de maneira devocional, não de forma especulativa, mas devocional, e entender o quanto o Espírito Santo, ele está abrindo o nosso entendimento, para trazer o quê? Para trazer a revelação, para trazer a aplicação doutrinária, porque no momento que ele restaurar, e quando falo de revelação, eu falo da sua palavra, eu falo do seu evangelho, eu falo da sua verdade, e isso vai se expandir no nosso meio. Esta palavra que é espírito e vida, vai tomar a sua igreja. Esse texto inicial que o nosso irmão Ricardo leu, que é uma das partes que nós vamos falar daqui a pouco, que foi simplesmente a última fase do declínio, quando uma geração se recusou a permanecer no seu chamado e na sua vocação. E aí a história vai nos mostrar o que aconteceu. Nós temos vivido anos e anos de declínio, de apostasias, porém chegamos ao cúmulo da apostasia, mas graças a Deus estamos aqui, ainda com fome de Deus, ainda com sede de Deus. Se por um lado existem muitos que estão sofrendo como Esmirna, todos nós somos Filadélfia, queremos ser a Filadélfia do Senhor, queremos ter uma porta aberta entre nós. Em Laodiceia tinha uma porta fechada, em Filadélfia o Senhor diz assim: eis que eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta, e há uma porta aberta sobre nós, e é por essa porta que a palavra de Deus está entrando nesta hora, para abrir caminho para um grande avivamento. Então vamos olhar para essa carta, vamos agora voltar para Apocalipse capítulo 2, vamos ver quatro pontos, os quais devemos dar a máxima atenção. 4 pontos aqui nesta carta. Primeiro, como o Senhor se apresenta a esta carta, é muito importante. Meus irmãos, não vamos ter como fazer uma análise microscópica, detalhada, desta carta, mas vamos aqui olhar alguns pontos e citá-los. Isso vai ser de grande ajuda para nós. Vamos primeiro ver 4 pontos, os quais devemos dar a máxima atenção. Primeiro ponto, como o Senhor se apresenta a esta igreja? No versículo 1 vai dizer:
como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Apocalipse 1:20 vai nos ajudar a interpretar isto. Porque as 7 estrelas aqui é uma referência ao ministério dos anciãos nas localidades. O Senhor está dizendo que esse ministério dos anciãos da localidade, ele sustenta na autoridade do seu governo celestial. Ministério não é uma imposição, não é um clérigo, é um chamado de Deus. São os homens dádivas, aqueles que são chamados para ter uma especial incumbência. São aqueles que são chamados não primeiramente para ministrar a igreja, mas para ministrar ao Senhor. São homens que Deus capacita, que Deus unge, que Deus usa, e que nesse tempo são os profetas e mestres. E aqui eu digo para os irmãos, com todo respeito, amor e cuidado, eu sei que o Senhor tem levantado muitos irmãos jovens aqui para o ministério, e quero dizer algo para você: se você pensar no ministério que seja menos do que isso, desista. Se você está pensando apenas pregar o evangelho para trazer informações para a igreja, desista. Se você simplesmente vê algum glamour no ministério, desista. Se você acha que o ministério é alguma forma de status eclesiástico, desista. Não cometa essa loucura. Esse é um chamado para o alto. Esse é um chamado que, em primeiro lugar, você precisa, como diz lá em Atos 6, nos consagraremos à oração, devoção, vida com Deus, ouvir Deus, estar com Deus, ter comunhão com Deus, relacionamento íntimo com Deus, depois ministério da palavra. Se o ministério da palavra não for gerado numa vida de intimidade com Deus, naquele tabernáculo de Moisés que estudamos sábado de manhã, desista. Não cometa essa loucura. Isso é sério. Ainda mais nessa hora. Deus te chamou para ser um trombeteiro dele, para ser uma voz celestial no meio do seu povo. Se você se colocar assim, confie, o Espírito Santo te capacitará, o Espírito Santo te ungirá, e o Espírito Santo te usará para a glória de Deus Pai. E ele diz, não somente ele é aquele que conserva, mantém na sua mão, debaixo da sua autoridade, o ministério na sua igreja local, mas ele é aquele que anda, que tem toda a centralidade nos candeeiros. Em Apocalipse 1:20, esses candeeiros é uma referência metafórica das igrejas. O que quer dizer isso? O Senhor é aquele que tem centralidade na igreja. Ele é aquele que tem toda a centralidade. Irmãos, o Senhor está se apresentando a esta igreja. Essa apresentação é muito importante para aquilo que nós vamos ver adiante, para aquilo que nós vamos ver dentro dessa carta. Isso aqui é muito importante para nós entendermos a natureza da apostasia. O que significa perder a apostasia? Quando a igreja perde a apostasia, a autoridade que está nela não é de Deus, é do homem. O que conserva o ministério não é a destra de Cristo, que está sentado no trono, é uma instituição eclesiástica, denominacional. E hoje o que as pessoas querem? Elas querem o evangelho que massageia ego, o evangelho estimulante, que levanta a sua estima, o evangelho engraçado. Como hoje os pregadores engraçados são populares, não é verdade? Chama-se dom de palhaços. Sabe onde é que tem isso aí, irmãos? Só se for no inferno, porque na Bíblia não tem. Só Satanás tem interesse, porque o assunto céu e inferno não é coisa de gracejo, não é piada. Esse assunto, irmãos, não é brincadeira. Vida e morte, condenação eterna, perdição, juízo de Deus, não é um assunto para brincadeira. Mas hoje esses pregadores são populares, aplaudidos. Quando o Senhor não está na centralidade da sua igreja,
Aquilo que nós vimos ontem pela manhã, nós temos um bezerro de ouro, como aconteceu em Êxodo capítulo 32. Aí a necessidade de termos aquilo que nos diverte, que nos mantém ocupados, que nos distrai, que nos atrai e que nos destrói.